Potenciação. É um assunto de extrema importância porque você não vai ver ele apenas na matemática, vai ver na física, na química, na biologia, na geografia, dentre outras disciplinas. Trouxe como definição que é uma forma abreviada de representar multiplicação de números iguais. Aqui eu tenho um número qualquer, né, em que é uma representação algébrica da potenciação, em que eu tenho o número de baixo, o maior, ele é a base, é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo. Quem vai determinar essa quantidade, esse númerozinho aqui de cima, que eu chamo de expoente, ele vai dizer quantas vezes eu multiplico a base, multiplicando por ela mesma. Então, quantas vezes eu vou repetir o valor que está na base, multiplicando por ele mesmo. Olha aqui como é que fica. Por exemplo, n vezes A vezes A vezes A, infinitamente vezes A, n vezes, que é um exemplo só. A resposta dessa potenciação é a potência. Então, tem uma definiçãozinha base e um detalhe. A base pode ser qualquer número real, mas o expoente tem que ser maior ou igual que 2. Aí tu diz assim, meu professor, mas existe o expoente 1, o expoente 0, o expoente negativo. Realmente. Mas isso a gente vai ver depois. Por enquanto, você pega essa restriçãozinha aí, em que o expoente tem que ser maior ou igual a 2. Aqui tem o que eu acabei de falar, olha, a base, que eu represento pelo número maior aqui, o expoente, esse aqui de cima é chamado de expoente, e a resposta da potência está aí. Bora ver agora um exemplo para tentar entender melhor esse conceito de produto de números iguais. Aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado, em que eu tenho a base, é o número 3, esse é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo. Quem vai mandar é o expoente, que é o 2. Quantas vezes eu pergunto? Quantas vezes eu vou multiplicar o 3 por ela mesma? Por ele mesmo, né? 2 vezes, professor, porque o expoente é o 2. Perfeito. Então vai ficar 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Pronto. Outro exemplo, eu tenho menos 2 elevado a... Cadê? Deixa esse aí de stand-by. Eu tenho menos 2 elevado ao cubo. Ou seja, tem um conceitozinho antes de a gente resolver. Depois a gente olha aí também esses sinais. Esse jogo de sinal aí. Mas olha aqui. Presta atenção comigo. Quando o expoente da potência for ímpar e a base for um número negativo, sempre a resposta vai ser negativa. Repetindo, quando o expoente da potência for um número ímpar e a base for um número negativo, sempre a resposta da potência vai ser um número negativo. E aqui eu tenho menos 2 na base, olha aqui, ó, menos 2 na base, em que o expoente é 3. Então, o expoente vai mandar eu repetir a base, multiplicando por ela mesma, 3 vezes, bem simples assim, ó. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Professor, mas e se eu esquecer esse conceito que o senhor falou, que se o expoente for ímpar e a base negativa, a resposta vai dar negativa? Se eu esquecer, como é que eu devo fazer? Bom, você deve multiplicar normalmente aqui, ó. 2 vezes 2, quanto é? É 4. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. É 4. Sinais iguais, aí que vem o que eu coloquei aqui do lado, ó. Quando você estiver trabalhando, ou melhor dizendo, estiver resolvendo questões e que esteja trabalhando com a multiplicação e a divisão, e nessa multiplicação e divisão os sinais forem iguais, por exemplo, menos 3 vezes menos 2, sinais iguais. Ou 3 vezes 2, são sinais iguais. Então, quando os sinais forem iguais, menos com menos ou mais com mais, sempre a resposta vai ser um valor positivo. E quando os sinais forem diferentes na multiplicação ou na divisão, sempre o valor da resposta vai ser negativo. Então, bora lá. Aqui eu não tenho um produto de 2 números de sinais iguais. Quando eu estou multiplicando 2 números de sinais iguais, a resposta vai dar sempre positiva. Então, aqui vai ficar mais 4, porque 2 vezes 2 é 4. Agora, eu tenho 4 vezes esse 2 aqui. Beleza.
Então, bora lá. Quanto é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. Agora, bora fazer o jogo de sinal aqui. Sinais diferentes, mais com menos, sinais diferentes. O que acontece quando os sinais forem diferentes em multiplicação e divisão? Eu coloco o sinal de menos. Então, vai ficar menos 8. Lembrando que caso você esqueça que quando o expoente for um número ímpar e a base for um valor negativo, a resposta vai dar sempre negativa. Quando você esquecer isso, você faz assim, tá bom? Então, bora lá avançar. Agora eu tenho menos 2 de novo, só que agora o expoente é um valor positivo, tá? É um valor positivo e par, melhor dizendo. Então, olha lá. Quando o expoente for um número par, aqui era ímpar, agora é par. Quando era ímpar e a base negativa, a resposta era negativa. Agora, quando o expoente for par e a base for negativa, a resposta vai dar sempre positiva. Ah, professor, mas eu esqueci esse conceito. Como é que eu faço? Você vai fazer utilizando esse joguinho de sinal aqui. Então, olha lá como vai ficar. Ó. O expoente é 2, então ele vai mandar eu repetir a base, multiplicando por ela mesma 2 vezes. Olha como fica. Menos 2 vezes menos 2. Eu tenho aqui 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, já multipliquei os números. Agora, bora ver os sinais. Em multiplicação de sinais iguais, a resposta vai dar sempre positiva. Então, a resposta vai ser mais 4, que eu também posso colocar como 4. Lembrando, repetindo aqui, quando o expoente for ímpar e a base for negativa, a resposta é sempre negativa. E quando o expoente for par e a base for negativa, a resposta vai ser sempre positiva. E se você esquecer, você vai ter que lembrar o jogo de sinal. De sinais iguais, em multiplicação ou divisão, a resposta é sempre positiva. E os sinais, quando forem diferentes, em multiplicação ou divisão, a resposta vai ser sempre negativa. Olha esse outro exemplo para vir arrasar para quem pensa, olha, entendi tudo, professor. Então venho arrasar agora aqui, olha aí. Eu tenho aqui a base menos 2 e o expoente 2. Aí tu pensa, peraí, professor, eu já aprendi, estou por dentro, deixa que essa eu resolvo. O senhor falou que quando o expoente for um número par, tá aqui, é par, e a base for um valor negativo, a resposta é positiva? Já acertei, acabou. Bora, passo para outra, que aí vai dar 4 a resposta, né? Não, não vai dar 4. Porque aqui, ao contrário dessa, que a base era menos 2, aqui a base é 2. Porque o expoente ele está elevando apenas o 2 aqui, ó. Apenas o 2. Esse menos ele está de fora, está aí quietinho. Então, ficaria assim, ó, menos, abre um parênteses, o expoente mandou repetir a base 2 vezes multiplicando, tá aqui, ó, 2 vezes multiplicando, 2 vezes 2. Repete o sinal de menos e vai lá, 2 vezes 2 é 4, então vai ficar menos 4. Então, presta atenção. Eu não gosto muito desses conceitos que quando o expoente é ímpar, é a base negativa, a resposta é sempre negativa. Quando o expoente é par e a base é negativa, a resposta vai ser sempre positiva. Eu não gosto disso não. Eu gosto disso aqui, ó. Isso aqui que eu acho bacana. Isso aqui é legal. Porque isso aqui tu resolve qualquer questão. Sinais iguais em multiplicação e divisão vai dar positivo. E sinais diferentes vai dar sempre negativo. Bora avançando aqui. Bom, o que eu trouxe? Aqui eu trouxe as propriedades. As principais, não é nem as principais. Todas as propriedades que você vai precisar eu trouxe aqui. Primeira propriedade, eu tenho um produto de potência de bases iguais. Quando eu estiver multiplicando potências, olha aí, ó. Cadê? Quando eu estiver multiplicando primeira potência, em que a base é A. Segunda potência, a base é A. Então, é um produto de potências de bases iguais. Quando isso acontecer, o que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui eu tenho N e aqui eu tenho M. Então, fica N mais M. Bora ver um exemplo para ver se entende bacana. Então, aqui eu tenho um produto entre potências de bases iguais. Aqui eu tenho a base 3 e a base 3. Ambos são potências, então, produto de potências de bases iguais. Como é que eu faço? Lembre-se,
conserva a base, olha como é que fica, conserva a base, e soma os expoentes. Eu vou somar os expoentes. 2 mais 3 vai dar 5. Olha como é que fica. E se você quiser resolver aqui agora, ó, pode resolver. Como é que eu resolvo assim? Isso aqui fica. O expoente determina quantas vezes eu vou repetir a base multiplicando por ela mesma. Qual o valor do expoente? 5. Então, eu vou repetir a base, que é o 3, 5 vezes. Ó. Fica 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27, vezes 3, que dá 81, vezes 3, que dá 243. Eu só não fiz aqui porque eu estou com o mouse e fica ruim de copiar. Deu para entender? Então, a segunda propriedade é uma similar à primeira, porque na primeira eu tenho um produto de potências de bases iguais. Aqui eu tenho a divisão. A divisão de potências de bases iguais. Quando eu tenho a divisão de potências de bases iguais, ao contrário da anterior, que eu somava os expoentes, aqui eu vou fazer quase a mesma coisa. Eu também vou conservar a base, conservei a base, ó. Conservei a base. Só que agora eu vou subtrair os expoentes. E lembrando que o segundo termo tem que ser diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Então, olha lá, repetindo, produto de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Aqui, ó, eu conservo a base também e subtraio os expoentes. Em exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado dividido por 3 ao cubo. Como é que eu resolvo divisão entre duas potências de mesma base? Eu conservo a base, tá aqui, ó, conservei a base e subtraio os expoentes, sempre da sequência do aqui, ó, do primeiro e o segundo. Então fica 2 menos 3. Tem um detalhezinho. Em vez de eu chegar aqui e explicar para vocês, quando eu tiver sinais iguais, em adição, subtração, sinais diferentes, eu gosto de explicar da seguinte maneira. Imagina que é dinheiro, tá? Bora lá. Olha como é que tu resolve isso aqui. Perguntinha. Qual é o maior valor absoluto? Professor, eu não sei o que é valor absoluto. O valor absoluto é o número que tem a maior distância da origem. Sem considerar se ele é positivo ou negativo. É a distância que ele tem da origem. Então, considerando uma reta numérica, vou fazer uma reta numérica, ver se eu consigo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui só com o mouse. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho a origem, que é o 0, né? Olha, bonitinho. Nossa, aqui. Aqui eu tenho 1, o 2 e o 3. Vou colocar o 3 aqui, ó. Deu, pronto, o 3. Aqui eu tenho 1 também, o 2 e o 3. Menos 3. Pronto. Bora lá. O 2 positivo tá aqui, ó. E o menos 3 está aqui. Perguntinha. Qual dos dois possui maior distância até a origem, que é o 0? Aqui tem 3 unidades, né? 1, 2, 3. E aqui tem 2. Então, o que tem maior distância é esse aqui. Se ele tem maior distância, então vou pegar ele. Então, pega ele. Beleza, eu tenho 3. Presta atenção. Qual o sinal que está na frente do 3? Professor, o sinal negativo. Beleza. Se é negativo, tu imagina, lembra que eu falei que é para te imaginar que é dinheiro? Se é negativo, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Se é negativo, você imagina que você está devendo. Você está devendo o teu professor. Tá me devendo 3 reais. Sou um professor bacana, eu te emprestei 3 reais, tu tá me devendo 3 reais, né? Tá. Só que você olhou no bolso e você estava com 2 reais no teu bolso. Ó, você está positivo. Se está positivo, você tem. Se está negativo, você não tem. Então, você tem 2 reais no bolso, mas está me devendo 3. Aí eu digo, bom, bora se limpar, né? Aí tu, o que tu faz? Pronto, professor, 2 reais. Tu me deu 2 reais. Então, você tá me devendo 3. Tu me deu 2 reais. Quanto é que tá me devendo agora? Tu tá me devendo 1 apenas. Então, eu quero sempre imagina assim. Imagina que é dinheiro. Se for um valor negativo, é um dinheiro que tu tá devendo para alguém. E quando for positivo, tu tá pagando essa pessoa. Por exemplo, não, os dois são negativos, professor. Então, tu pensa assim, eu estou te devendo, por exemplo, 3 reais, e se fosse lá menos 2, eu estaria te devendo mais 2, então estaria lhe devendo, professor, 5 reais. Dessa maneira que para te pensar. Então, voltando aqui,
Eu estou lhe devendo 3, eu paguei 2, eu estou lhe devendo quanto? Eu estou lhe devendo 1. Então, vai ficar assim, ó. Vou ficar lhe devendo 1. Então, está respondido. Terceira propriedade, eu tenho produto, não é nem produto aí, é potência de potência. É que eu tenho uma potência que aparece um outro expoente em cima dela. E como é que eu resolvo? Eu pego a base, que é o A, repito o valor da base e multiplico os expoentes. Um exemplozinho aqui, ó, eu tenho 3 como base e os expoentes eu tenho 2 e o 3. Então, o que eu faço? Eu conservo a base, que é o 3, e multiplico os expoentes 2 vezes 3, que vai dar 6. Aí, que nem ali na primeira, se eu quiser resolver aqui, ó, posso resolver, tá? Quarta propriedade, eu tenho aqui é uma potência de produto entre dois números diferentes, né? Produto de potência, potência de um produto, a nomenclatura dessa propriedade. Como é que eu resolvo? Simples. Você vai distribuir esse expoente para ambos os fatores dentro do parênteses aqui, ó. Então, eu tinha A vezes B elevado a um certo expoente. Então, olha como vai ficar. Eu vou distribuir, colocar ele como fosse potência em cima de, como fosse expoente, né, em cima de cada um desses fatores aí. Olha como vai ficar. O A vai ficar elevado a N, porque eu distribuí aqui, ó, joguei aqui para cima. E o B também vai ficar elevado a N, que eu joguei aqui para cima também. Olha o exemplo. Eu tenho aqui, deixa eu ver, cadê? Não apareceu? Tá, já estou respondendo tudo. Finge que não colocou, finge que não apareceu. Tá, eu tenho uma potência entre o produto de dois termos, de dois fatores aí. O que eu faço? É muito simples, vou pegar esse expoente e vou distribuir ele aqui, ó. Eu tô bacana, o cara quitou a dívida comigo ali na outra questão. Então, tô bacana, eu vou distribuir agora o expoente aqui para esses dois carinhas aqui. Beleza, então vai ficar 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. Aí depois tu resolve, 2 elevado ao cubo que vai dar 8, 3 elevado ao cubo que vai dar 27 e assim vai. Agora a quinta propriedade. Na quarta eu tenho uma potência de um produto. Agora eu tenho uma potência de uma divisão entre dois termos, né? Então o que eu faço? O mesmo processo. Tu vai distribuir esse expoente para cada fator aqui, para cada número aqui dentro que está dividindo. Então, vai ficar assim, ó. A elevado a N dividido por B elevado a N. Lembrando que o B tem que ser diferente de 0, tá? Um exemplozinho aqui, ó, eu tenho 2 dividido por 3 elevado ao expoente 3. Esse 3 vai ficar como expoente do 2 dividido também em cima do expoente do número 3. Então, fica 2 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 3. Que tem mais agora? A continuação da propriedade. Bora lá. Eu tenho aqui a sexta propriedade. Opa, propriedade muito importante é quando o expoente for negativo. Quando o expoente for negativo, o que eu devo fazer, professor? Presta bem atenção. Quando o expoente da potência, ou seja, quando o expoente da base, olha aqui, ó. Quando tiver uma potência de expoente negativo e o expoente da base aqui, ó, for um número negativo, o que eu faço? Eu vou primeiro tirar esse negativo do expoente. E como é que eu devo proceder? Simples, bem simples. Você vai lembrar de uma coisa. Olha lá, embaixo de qualquer número, se não aparece nenhum número, é porque tem um número 1 embaixo, tá? Então, quando o expoente for negativo, você vai repetir a base invertendo ela. Eu tinha o A. Agora vai ficar 1 sobre A. Olha só, eu tinha o A, inverti, ficou agora 1 sobre A. Automaticamente, ao inverter a base, olha lá, ao inverter a base, o sinal do expoente troca. Se é mais, vira menos. Se é menos, vira mais. Beleza? Tem um exemplozinho aqui, ó. 3 elevado ao expoente negativo menos 2. O que eu faço? Eu repito a base invertendo ela. Então, não coloco 3, eu vou colocar 1 sobre 3. Então, vai ficar 1 sobre 3. Automaticamente, ao inverter a base, o que acontece com o expoente? Ele inverte o sinal. Era menos, passa a ser
mais. Então virou 2. E agora eu resolvo, né? A potência ficaria aqui, ó, o expoente está mandando repetir a base 2 vezes, então ficaria 1/3 vezes 1/3. Tá? Mas isso aqui é para os exercícios. Agora não, bora ver só as propriedades mesmo. Sétima propriedade é quando eu tenho uma potência em que o expoente é um número fracionário. Isso aqui eu lembro do meu professor lá da sexta série que me ensinou. Eu vou ensinar para vocês da mesma maneira. Como é que deve fazer? Você vai olhar a base e coloca ela dentro de uma raiz. Tá aqui, ó, a base dentro de uma raiz. E o que vai acontecer com o expoente fracionário? Olha lá, o meu professor dizia que o cara de cima da fração, ele tá no sol. Tá pegando sol, chuva, tá ficando doente, tanta chuva que o bichinho pega. E o de baixo lá, tá na coberta, de boa, vendo uma TV, né? Comportadinho. Só que quando eu resolvo essa potência com expoente fracionário, eu vou inverter esses carinhas aqui, olha lá. O que estava trabalhando no sol, sugado, vai para a sombra. Ele vai aqui para dentro, ó. Vem aqui para dentro da raiz, vai para a sombra. E o que estava de boa, só descansando, vai para o sol, vai para a chuva. Olha como é que fica. Olha. Então, o que estava descansando vai para o sol, vai para a chuva, né? O safadinho agora vai trabalhar. E o que está em cima vai se esconder. Tá na hora de se tratar, vai para o médico, tá aí, ó. Beleza? Bora ver um exemplozinho. Eu tenho 5 com expoente 2/3, um expoente fracionário. O que eu faço? Primeira coisa, eu pegar a base e colocar dentro de uma raiz. E fazer a seguinte coisa. O número que está na parte de cima, ou seja, está no sol pegando chuva, passa para dentro, vai descansar. Vai descansar, vem para cá. E o número que está embaixo, está lá só de boa, curtindo no ar-condicionado, ele vai para fora, vai pegar sol agora. Vai ter que trabalhar, vai suar. Então vai ficar assim, ó. Muito simples, né? Eu tenho uma observação aqui para a gente finalizar, que todo número elevado a 1, não importa. Pensa aí, o número 1000, professor, 1000 elevado a 1, 1 milhão elevado a 1, 30 elevado a 1, vai dar sempre a própria base. Todo número que eu levar a 1 vai dar sempre o próprio número. Então, A elevado a 1, que nem está aqui, ó, vai dar A. Tá ok? Primeira observação. Segunda. Todo número elevado a 0, vou colocar aqui, ó. Todo número elevado a 0 vai ser sempre a resposta, vai ser sempre igual a 1. Ah, eu tenho 30.000, professor, elevado a 0, vai dar o quê? Vai dar 1. Sim. Simples assim. Simples assim. E tem um caso aqui especial, lembrando que a base tem que ser diferente de 0, tá? Porque se ela for igual a 0, ela cai nessa determinação que está bem aqui, olha. Quando eu tenho a 0 elevado a 0. Isso, matematicamente agora, pra gente, eu considero que isso aqui é uma indeterminação, tá? Não tem como eu determinar. E acabou. Ih, rapaz, até passei aqui. Então, acabamos. Aproveita e assiste a nossa playlist, que tem outros vídeos aí. Eu estou postando também a continuação desse aqui, que vai ser notação científica e produto de base 10. Muito obrigado, até a próxima aula.